Vamos agora fazer a função que pega a escolha do usuário e dispara algo, que dispara o que ele deseja fazer. Então vamos fazer uma limpeza de tela. Isso aqui tudo eu já testei, tá? Por isso que limpando a tela antes de fazer alguma coisa do jeito que tá, para mim deixa a apresentação do programa mais agradável. Mas se alguém pensar de forma diferente, pode fazer de forma diferente. Isso aqui é uma escolha minha. Então a primeira coisa é se o cara escolheu a opção 1. Tá? If opção 1. Se ele escolher a opção 1, ele vai listar apenas uma música. Então, se ele escolheu a opção 1, se ele quiser fazer apenas uma música, OP igual a 1, eu vou fazer, OP igual a 1, eu vou fazer alguma coisa. Se ele escolher OP igual a 2, else if OP igual a 2, aqui eu tenho que fazer isso, né? Não dá para fazer com um else simples, porque eu tenho sair. Então por isso que tem que ser OP igual a 1, OP igual a 2, porque o que acontece? Eu tenho que fazer aqui em cima ainda. Na verdade, aqui a gente comecei errado, tá? Esqueci de declarar. Vamos deixar aqui por enquanto. Falta declarar as variáveis. Vamos começar de novo, tá? Porque o que acontece? A gente tem que tratar algumas coisas aqui antes ainda, certo? A primeira coisa é, a gente precisa de umas variáveis. A gente vai criar a variável de erro, porque pode ser que eu tenha algum erro, a gente já vai mostrar. Vou criar uma variável faixa, porque se ele escolher uma música específica, tem que dar a opção dele escolher a faixa que ele quer imprimir. E aí o primeiro erro que eu vou tratar aqui é se a opção, né, porque pode ser que a opção tá vindo uma opção do que ele vai digitar lá dentro do menu principal. E pode ser que ele digite alguma coisa inválida. E essa alguma coisa inválida vai ser OP menor do que 1 e OP maior do que 3. Se isso acontecer, ele digitou alguma coisa inválida e eu vou disparar aquela função mensagem de erro com o código 0, que a gente já sabe que é o nosso código de opção inválida. Caso contrário, else if. Se a opção for menor do que 2, menor do que 3, se a opção for menor do que 3, quer dizer que ele escolheu A1 ou A2. Então aqui, deixa eu fazer aqui. Fechamos isso, já está tudo organizadinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se ele escolher a 3, o que ele vai acontecer aqui? Deixa eu dar uma olhada na minha colinha. If opção 2. Tá. Se ele escolher igual a 3, se ele escolher a 3, vai passar direto, né? Não vai nem cair aqui. Ele vai voltar para o menu anterior. Isso. Se ele escolher 1 ou 2, a gente começa a tratar. Se ele escolher 1 ou 2, então vamos perguntar aqui primeiro igual a 1. Ele já tem aqui a gente já limpa a tela. E aí, nesse caso, se ele escolher a 1, eu vou perguntar. Se ele escolher a opção 1, qual que é a opção 1 mesmo? É imprimir apenas uma música. Tá. Então, se ele escolher uma música, eu tenho que
confirmar se existe só uma música, né? Então não basta apenas ele escolher, eu tenho que confirmar. Então, se isso acontecer, se isso for verdade, eu sei que num música é igual a um. Então quer dizer que tem uma música só. E aí eu vou chamar a função imprime música, que a gente já tem pronta, a gente consegue usar essa função, porque essa função a gente já usou ela, né, no menu incluir que a gente fez. Quando a gente faz uma inclusão, ele imprime na tela para a gente como se fosse uma confirmação a música que a gente está incluindo. E a gente pode usar aquela função sem problema algum. Essa função aqui, ela recebe como parâmetro uma música, né? Uma música M. E a gente vai passar essa música M para ela. Tá? Como que a gente faz para passar isso? A gente vai pegar da playlist. Tá? Então a gente vai pegar uma música da playlist. Qual música da playlist? Como essa playlist a gente está dizendo que essa playlist só tem uma música, portanto, essa única música que pode ir para a playlist é a música zero. Perfeito? E a gente faz um System Pause para a tela, como tem CLS, System CLS para tudo quanto é lado, aqui está toda hora limpando. A gente coloca um System Pause para garantir que a gente consiga visualizar a música. E aí a gente retorna. A gente vai sair, a gente vai return. A gente vai sair da função listar. Então o que está acontecendo nesse momento aqui? Se ele escolher a opção 1, listar apenas uma música, ele vai entrar aqui, vai escolher a opção. Na verdade, não precisaria disso daqui, é mais uma contingência, né? Porque na teoria, se ele quiser listar apenas uma música e tiver uma música apenas aqui, né, para nem aparecer essa opção, mas ele fica aqui por desencargo de consciência. É melhor a mais do que a menos. Tá? Só que daí o que acontece? Ele pode ser que ele queira escolher, pode ser que a lista tenha mais do que uma música e aí ele precisa escolher uma música. A gente vai ter que dar essa opção para ele. E a gente vai ler essa opção, a gente vai pedir para ele digitar e a gente vai jogar em faixa. A gente vai começar com faixa com -1 para a gente listar um menu para ele. A gente vai fazer uma repetição. Listar um menu não, listar uma mensagem de interação. Só que esse while ele tem que ficar repetindo para algumas coisas. Então, se a faixa for menor que 1 ou a faixa que ele digitou for maior do que a quantidade de música que existe, tá? Aí a gente vai tratar isso daí. O que a gente está fazendo aqui? A gente está considerando que para o usuário não sabe que um vetor começa na posição zero. Então a gente vai interagir com ele pedindo coisas que para ele faz sentido. A primeira faixa, a gente sabe que a primeira faixa é a posição zero, mas ele não sabe. E aí a gente vai ter que tratar isso daqui. Ele não vai digitar o que era a faixa 0, ele vai digitar o que era a faixa 1. Então vamos imprimir uma mensagem para ele dizendo printf digite o número da faixa. E aí ele vai digitar o número da faixa. A gente vai colocar 2% aqui para informar para ele quais são as faixas que ele tem disponível. E aí essa informação eu sei que o meu limite ele vai ser 1, então ele vai imprimir 1 nesse printf, nesse primeiro %d, e o outro vai ser no música, que tem a quantidade de música. Então agora ele vai saber que tem quantas músicas tem e ele pode digitar um valor dentro desse intervalo. Eu vou ler isso. %d. E aí o que ele digitar vai para faixa
E eu tenho que lembrar, eu não posso esquecer que eu tenho que tratar isso, né? E se ele digitar uma faixa inválida? Se ele digitar uma faixa inválida, eu vou ter que imprimir uma mensagem de erro. O que seria uma faixa inválida? Seria faixa menor que 1, que na verdade é o que está aqui em cima, né? Daria para fazer diferente, mas vamos fazer desse jeito aqui. Tá? E aí eu vou disparar uma mensagem de erro, que vai ser -8, que é faixa inválida. Que eu nem lembro se existe -8 ali lá embaixo. Vamos ver, não tem. Vamos colocar aqui então, -8, erro. Faixa inválida. Tá, então agora a gente pode voltar aqui. Se ele digitar -8, vai aparecer inválido e a gente dá um continue. Perfeito. Porque dando continue, o que vai acontecer é que daí é posicionado para o meu while. Então eu vou ficar nesse ciclo. Enquanto ele estiver digitando uma faixa que não confere com o limite que eu estou informando para ele, ele vai cair aqui, vai cair para o laço, ele vai pedir de novo, vai digitar, digitou errado, vai imprimir a mensagem de erro, continue, cai para cá e tal. Então ele só vai vir aqui para baixo se ele digitar alguma coisa que realmente seja válido, certo? E aí se ele digitar alguma coisa que seja válido, eu vou chamar essa mesma função que já está aqui, ó. Chamar essa mesma função que já está aqui. Vou até jogar para cá. Isso que é bom da gente fazer funções, porque daí a gente aproveita essa lógica de imprimir música, a gente está usando ela várias e várias vezes. Se a gente não faz uma função, a gente ia ter que ficar replicando o código a todo momento. Ó, eu estou usando aqui e já usei em outros pontos. Só que aqui eu vou passar a faixa. Então, porque se eu passar desse ponto, quer dizer que é uma faixa válida, né? Enquanto for inválida, eu estou sendo jogado para a minha condição de parada. Então eu vou passar a faixa. Eu vou imprimir a faixa que ele quer. Só que eu tenho que lembrar que eu preciso tratar. Então, se ele falar que ele quer a primeira faixa, ele vai digitar a opção 1. Mas a primeira faixa, para nós, programadores, não é opção, é opção 0. Então, eu tenho que fazer um -1. Então, tudo que ele digitar, se ele quiser a última faixa, se ele quiser a segunda faixa, ele vai digitar 2. Dentro do nosso vetor, a opção 2, a segunda faixa é a 1. Então, se ele digitar 2, 2 menos 1, 1, aí ele vai fazer. Então, com isso, a gente vai aqui imprimir a faixa específica que ele escolheu. Então, escolheu uma única opção, tá? Aqui aparentemente isso aqui está redundante, de fato, mas vamos deixar. Essa redundância não vai incomodar, certo? Não está nos incomodando essa opção, essa única opção. E de novo, por que ela está redundante? Porque provavelmente a gente vai tratar isso lá fora. Eu acho que se duvidar a gente até já tratou. Vamos ver. Depois eu verifico, tá? Que é que opção igual a 1, só tem uma música, eu imprima a 0 e retorne sair da função. Então, o ideal seria a gente ir fazendo isso e testando, certo? Sempre faz uma funcionalidade, vou lá e testo. Faço, vou lá e testo. Como eu já tenho isso pronto, a gente consegue ir acelerando e eu consigo ir fazendo e explicando para vocês. Bom, então fechou aqui isso para a opção igual a 1. Só que agora ele quer listar todas. Se ele quiser listar todas, por incrível que pareça, listar todas é até mais fácil. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Se ele quiser listar todas, a gente vai fazer... acho que provavelmente vamos listar...
listar, vou escrever aqui listar todas as músicas. Se ele quiser listar todas as músicas, listar uma música, listar uma música específica. Se ele quiser listar todas as músicas, vamos fazer uma função tá? Que vai se chamar listar playlist. List. Tá? Para essa função, dá conta disso. Essa função playlist, a gente vai fazer ela que ela receba um inteiro. Tá? Esse inteiro vai ser em função dos CLS pause da vida. Tá? Quando eu construí esse programa de primeira versão, eu identifiquei que em alguns momentos ele apagava sem precisar apagar a tela, que é o CLS, dava pause quando não precisava, e eu tive que fazer isso daqui justamente para controlar esse tipo de situação. Tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte ainda. Tá? Vamos colocar um if, porque pode ser que aqui tenha o erro, e a gente está usando a variável de erro. Né? Se erro for menor do que zero, a gente vai chamar a função error, e vai passar para a função error o erro que está vindo, para ele imprimir lá dentro. É isso, né? O erro está vindo mais erro de algum lugar. Aqui eu já estou imprimindo o erro direto. Aqui eu estou imprimindo o erro direto. E aqui eu vou tratar o erro que vier da função listar, que a gente vai ver lá dentro depois. Então agora vamos implementar essa função listar. Tá? O que a função vai fazer? O que a função listar vai fazer? Vamos copiar esse cabeçalho aqui. Vamos voltar lá para cima. E vamos escrever. A gente já sabe que ela está retornando um erro. Então, ou seja, ela está retornando um inteiro. E ela recebe um inteiro, que é para saber se a gente vai pausar ou não a tela. Int pause. Listar todas as músicas. Isso vai ser a funcionalidade dessa função. Daria para fazer lá dentro? Daria, mas a gente tem que imaginar que quanto menos coisas tiver numa função, melhor. A função tem que fazer aquilo que é o propósito dela. Se ela estiver fazendo o que não é para ela fazer, ela já começa a ficar muito confusa. Então a gente vai fazendo subrrotinas, né? Então para deixar mais organizado. Tá? Então vamos voltar. Agora vamos implementar essa função. Vamos fazer essa cópia aqui. E vamos lá para baixo. Isso. Deixa eu aqui, opção menu, tá. Pegar. A gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai implementar essa função.